Encontros com o Futuro. Hoje com dois convidados muito especiais, Edson Carlos, presidente do Instituto Aegea, e Temis de Oliveira, diretor-presidente da Águas Gariroba da Aegea. Comigo na bancada, professor Igor Gondim, supervisor de finanças da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM São Paulo e da Prime, braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Edson e Temis, a Aegea, maior e mais importante empresa de saneamento do Brasil. Vou pedir para vocês contarem um pouquinho, começando pelo Edson, qual que é o tamanho dessa empresa, onde vocês estão, o que vocês estão atuando, dá um big picture desse gigante nacional. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado e boa tarde para todo mundo, o Temis que está aí dividindo comigo essa entrevista. Bom, a Aegea é a maior empresa privada de saneamento hoje no Brasil. A gente atende brasileiros de 507 cidades, do norte a sul, de leste a oeste, 31 milhões de brasileiros com água, coleta e tratamento de esgoto em 15 estados da federação. Então, isso significa que nós, de alguma forma, fazemos parte da vida de quase 15% dos brasileiros, né? Com essa infraestrutura tão essencial para a vida, né? Eu costumo dizer que a infraestrutura de saneamento é a mais próxima do dia a dia das pessoas, porque quando a gente leva água potável para uma moradia, coleta e trata esgoto, a gente transforma a vida daquela família que às vezes está lá décadas e décadas esperando por um serviço tão básico, mas que por fatores muitos que a gente pode comentar depois, acabaram não tendo acesso a esse serviço que é fundamental para proteger a saúde das pessoas, né? Começa pela saúde, mas tem muitas outras externalidades positivas. Então, a Aegea é uma empresa de apenas 14 anos, vem crescendo muito, principalmente depois do marco legal do saneamento de 2020. Então, é uma grande honra para nós estar tão perto dos brasileiros e com externalidades tão positivas, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade por ter que fornecer água 24 horas por dia para essas pessoas, né? Ter em estações de tratamento, centenas de estações de tratamento de água e esgoto espalhadas pelo Brasil, com toda essa insegurança, efeitos climáticos que a gente está vendo, uma empresa como a nossa, ela tem que estar preparada para todos esses fenômenos, então é realmente um desafio para nós, mas é com muita honra que a gente enfrenta isso, sabendo que todo dia a gente melhora a vida de alguém, e isso nos enche de bastante orgulho. Então, uma honra estar aqui com vocês. Muito legal, Edson. E Temis, direto do Mato Grosso, como é que está esse cenário, olhando o que o Edson comentou por aí? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Obrigado. O Matthew morou lá? Eu morei em Dourados. Isso cria. Dá briga, não dá, Temis? Isso dá uma briga danada. Então, eu só queria... Eu estava terminando a frase. Tá certo. Vai lá, Temis. Como é que está por aí? Primeiro, boa tarde, Pedro, Igor, Matthew, Edson. Alegria estar aqui com vocês, prazer. Só contextualizando rapidamente, a Águas Guariroba talvez ou é a empresa mais antiga do grupo no setor de saneamento, né? A concessão mais antiga é uma concessão plena, água e esgoto, na cidade de Campo Grande, a área de abrangência dela é a cidade de Campo Grande. De 950 mil habitantes aproximadamente, e que hoje já conta com a água universalizada. Então, nós temos água disponível para 100% da população no perímetro urbano. O 100% é teórico, né? É os 99,99%, porque todo dia tem uma casa nova, tem algum outro empreendimento que está se estabelecendo, né? E já passamos de 90% de coleta, transporte e tratamento de esgoto na cidade também. Então, o novo marco legal de saneamento, que coloca como objetivo 90% das cidades saneadas com esgoto, água 100% e 90%, nós já ultrapassamos esse marco atualmente,
e no nosso contrato nós rumamos para a Águas Guariroba, a Aegea, ruma para 98% de atendimento na cidade. Sim. Em coleta de esgoto e tratamento do esgoto, não só a coleta, né? E tem uma característica que é inerente a quem trabalha com saneamento, e aqui isso é muito forte na Aegea, é que nosso negócio, eles não podem só ter ações focadas no presente, elas têm que trabalhar com a perspectiva do futuro, de resolver agora e resolver no futuro, porque são concessões longas e a água e o tratamento do esgoto são coisas que vão se perenizar com a gente ou com outras empresas, elas vão ter que continuar. Eu queria, nesse sentido, de colocar projetos que operam hoje, mas que vão para o futuro também, colocar 2 exemplos aqui da Águas Guariroba, além dessa estatística que é bacana, de claro, já ter universalizado a água e já está com mais de 90% do esgoto, que é um projeto que apareceu em 2010, foi criado em 2010, que é o Viveiro de Mudas aqui da Águas Guariroba. É um viveiro que produzia anualmente 50 mil mudas, hoje nós já produzimos 80 mil mudas ano, já colocamos no chão mais de 600 mil mudas, né? E colocamos aonde? Colocamos para recompor nascentes da Bacia Guariroba e da Bacia Lajeado, que são dois grandes produtores de água que abastecem a cidade. Na verdade, são 3. Um é o Aquífero Guarani, o Bacia do Guariroba e a Bacia do Lajeado. E foram para recuperar beira de córrego, recuperar as bacias, nascentes, tudo mais. E um dado interessante, esse trabalho de 14 anos já plantando árvores aqui, na cidade também a gente plantou muita árvore para tentar trabalhar um pouco a questão da mudança climática e capturar carbono e diminuir a temperatura na cidade também, né? Mas a bacia do Guariroba, especificamente já registrou um aumento de 4% na produção de água depois que esse trabalho foi iniciado e é realimentado todo ano com essas novas mudas que a gente produz, né? Aumentamos em 4% a produção de água numa bacia que atualmente é responsável por 40% do abastecimento da cidade. Então eu já estou fazendo a atividade hoje e ontem, mas pensando no futuro, estabelecendo parâmetros para eu ter um futuro sustentável. Um outro projeto que eu gosto de comentar é um projeto de segurança hídrica e monitoramento climático. O que é isso? Nós fizemos uma parceria com o Climatempo para, além das previsões que eles nos fornecem, né, eles também começarem a fazer estudos e um monitoramento das bacias que são importantes para Campo Grande para perenizar o abastecimento de maneira segura, né? Isso já começou a dar alguns resultados. Isso aconteceu depois de 19 e 20, onde nós tivemos um regime de chuvas muito ruim no centro-oeste e afetou várias áreas de captação de água, tanto em Mato Grosso como em Mato Grosso do Sul, né? A partir desses levantamentos e desse monitoramento, a gente está conseguindo fazer um planejamento mais efetivo. Então, eu consigo planejar a aplicação dos meus recursos financeiros nos locais e nos momentos em que eu vejo que esses estudos me indicam que eu vou ter problema de abastecimento. Claro. Né? O que vou ter altos picos de temperatura, ou vou ter baixo índice de pluviométricos, tal, eu já vou me programando, faço um planejamento de médio e longo prazo a partir desses estudos. Então, são 2 projetos que já mostraram para que vieram, já estão dando resultados e mexe fundamentalmente com a ciência, né? Com entender como é que a mudança climática interfere no nosso negócio e tentar ajudar na resolução. Temes, sensacional, Mato Grosso do Sul, dando show, sendo case. Agora, deixa eu passar só essa pergunta antes de chutar aqui para o Igor e para o Mettel. Edson, uma empresa privada tem que estar preocupada com a recuperação das suas bacias hidrográficas e mitigar efeitos de mudança climática. Como é que se justifica isso para o investidor? Como é que se decide investimentos dessa magnitude e fora do escopo, vamos dizer, primário, né, da empresa? Como é que a gente leva isso para o board? Bom,
Hoje a gente fala muito de ESG, né, que é esses pilares ambiental, social e de governança que se exige principalmente das grandes empresas. Isso chegou através do mercado financeiro. Foi o mercado financeiro que trouxe esse conceito. Então, isso hoje é conversa normal do dia a dia com qualquer grande investidor. Se no passado os bancos, os investidores nacionais e internacionais queriam saber basicamente do retorno do capital que ele estava colocando na sua empresa, hoje essa conversa é muito mais profunda. Então, ele quer saber, uma empresa de saneamento, ele quer saber o seguinte: você vai ter água no futuro? Se você não tiver água, você põe em risco o meu capital. Você está mitigando emissões e carbono? Bom, se você não está, você está colocando em risco o meu capital. Você tem critérios, normas de governança sólidas, normas antirracismo, de mulher, de ascensão de mulheres para alta direção, normas anticorrupção. Se você não tem, você está colocando em risco o meu capital. Então, hoje, ao contrário de no passado, quando se começou o termo sustentabilidade, que era muito focada na questão ambiental, hoje o mercado financeiro ele domina essas conversas. Então, qualquer grande evento que eu vou, no Brasil e fora do Brasil, uma grande parte do público é de investidores. E eles estão lá vendo o que está se falando de direitos humanos, como é que trata o colaborador, de saúde mental, de salário digno, de raça e equidade de raça e gênero, e também água, clima, resíduo, economia circular, o que você faz com o seu resíduo, porque o mercado financeiro entendeu que tudo isso hoje é risco. Então, se no passado a gente tinha um trabalho grande para convencimento do board da companhia de que a gente precisava investir nessas coisas, hoje eles que nos perguntam, bom, e o que nós estamos fazendo nisso, o que nós estamos fazendo naquilo? Então, hoje é o inverso. Hoje é o mercado, o board das companhias. Para você ter uma ideia, na Egea nós temos um comitê ESG que é liderado pelo CEO. Sim. Isso mostra, você parar o CEO 2 horas, 1h30, 2 horas para discutir só temas ESG, você já coloca qual é a relevância que o tema tem para as grandes decisões estratégicas da empresa. Isso vem porque ele sabe que no primeiro encontro que ele tiver com o mercado financeiro, ele será perguntado disso. E a gente tem que ter respostas, né? Nossa área financeira está 100% integrada nas discussões de ESG, desde o vice-presidente, a área de relação com investidores. Então, hoje, viu, Pedro, é o contrário, eles que nos empurram, viu? Genial. No passado, a gente que tinha que ir lá passar o chapéu, hoje é o contrário, hoje eles que nos empurram para essas temáticas. Inverteu. Inverteu. Eu estou curioso para saber se a Egea foi impactada pelos eventos trágicos no Rio Grande do Sul. Vocês têm cidades lá, se não me engano, né? Sim, sim. Nós adquirimos a Corsan, né? Que é a empresa gaúcha de água e esgoto, né? Que é a antiga empresa estadual. Então, nós operamos hoje no Rio Grande do Sul 317 municípios. Nossa, e aí, como é que ficou? Então, está sendo, né, uma operação de guerra, porque nós, no primeiro que nós deslocamos técnicos nossos do Brasil inteiro, inclusive de Guariroba, aí que o Temis está aí comigo, técnicos, mecânicos, eletricistas, eletromecânicos. Oi, Temis. Não, eu relatei que foram 6 técnicos nossos daqui, mais materiais, bombas, motores, quadros, né? Isso. Então, primeira coisa, a gente deslocou toda a força-tarefa que a gente poderia para ajudar o nosso time lá do Rio Grande do Sul. Depois, hoje nós estamos com 3 helicópteros e um avião lá, só ajudando no apoio ao governo do estado, à prefeitura de Porto Alegre, no resgate de pessoas, mas também para levar os nossos técnicos de uma área para outra, porque uma parte das estradas sumiram, né? Pontes, etc. Sim. Então, o meio aéreo acabou sendo, muitas vezes, o único possível. Então, a gente está com uma frota lá de aeronaves para poder fazer o deslocamento dessas pessoas. Nós contratamos uma série de mergulhadores, para você ter uma ideia, para desobstruir as adutoras, porque entrou muito resto de construção, muita árvore,
Então, profissionais que não fazem parte do nosso dia a dia, que a gente teve que convocar de última hora para poder desobstruir. Montando bombas e estações compactas de água em cima de barco, de balsas, para poder manter a população minimamente abastecida. A gente distribuiu mais de 500 caixas d'água em locais públicos para que os caminhões-pipa, a gente está com mais de 30 caminhões-pipa lá, operando 24 horas por dia para encher essas caixas d'água em locais públicos para as pessoas terem pelo menos água para beber. E os nossos colaboradores atuando nos abrigos, também ajudando as pessoas, né? Então, hoje, o último boletim que eu vi hoje de manhã, dos 67 grandes sistemas de água nosso no Rio Grande do Sul, a gente já colocou mais de 60 em operação. Uau, parabéns. Então, no interior do estado, a gente já conseguiu retomar a maior parte. Agora, na região metropolitana, ainda continua o desafio, porque essa água toda desce para a região metropolitana. Então, cidades como Canoas, por exemplo, né, são cidades que ainda estão sofrendo mais porque o grande volume de água lá. Então, a nossa força está se concentrando agora na área metropolitana. A gente ajudou muito e continua ajudando o DEMAI, que é a empresa municipal de água e esgoto de Porto Alegre. E também nós recebemos todos esses técnicos de outras empresas de saneamento, como Sabesp, Copasa de Minas, Sanepar do Paraná, que mandaram seus técnicos para lá, e nós os recebemos na Corsan, ajudamos no deslocamento dele, porque, tirando as nossas 317 cidades, existem mais uma centena de cidades que não são operadas por nós, mas que a gente está ajudando também, porque o corpo técnico, muitas vezes, dessas empresas não conseguia dar conta. Então, realmente é uma força-tarefa muito grande, muito par e passo com o governador, com o prefeito, para a gente poder minimizar o impacto nessa população tão sofrida, e muitos colaboradores nossos também foram afetados, né? Nós temos pelo menos aí 200 colaboradores que sofreram também perdas nas suas moradias e que a nossa área de RH, gestão de pessoas, está atuando para também voltar à normalidade. Então, realmente foi um impacto, se para a capital foi um impacto grande, imagina nós com 300 cidades. Mas isso o importante, esse histórico nosso de operação, de uma empresa muito boa de operação, está fazendo toda a diferença para a gente aplicar esse know-how que a gente tem de atuar em situações diversas, né, para a gente poder retomar o mais rápido possível lá. Então, é um trabalho obrigado, muito viu? difícil. Nossa, operação de guerra mesmo. Operação de guerra. Operação de guerra mesmo. Operação de guerra. Posso Vai lá, entrar Igor. na conversa e fazer Vamos uma lá, perguntinha também? Claro. O Temis comentou sobre o marco do saneamento e, se eu não me engano, é atendimento de 100%, ou como ele falou, 99%. São números ambiciosos. A minha dúvida é quão longe nós estamos desse número, né? Porque eu sou de São Paulo e às vezes eu acho normal o tratamento de água e tal, mas o Brasil como um todo, quão longe nós estamos desse atendimento? No país estamos bem longe ainda, né? Nós temos 82%, se eu não me engano, de 82%, 84% de água, mas no norte e no nordeste esse atendimento cai drasticamente, né? Esse número está desse tamanho, o sul, o sudeste e o centro-oeste contribuem para elevar, mas as regiões do nordeste e do norte têm índices piores. E são números que impactam de verdade. Eu tenho 90 milhões de pessoas no Brasil que não tem esgoto, né? E a população que não tem, que está submetida à falta desse serviço, é a população mais vulnerável economicamente, né? Os centros, onde estão as populações mais sólidas economicamente, elas já têm esse serviço. São as periferias, a faixa da população mais vulnerável economicamente, que mais precisa desse trabalho, né? E para a água, tenho 32 milhões que ainda não têm acesso à água tratada. Esgoto são 90 milhões. Impressionante. Um levantamento que foi feito pelo Sindicom-Abicom de que nós precisaríamos aproximadamente 900 bilhões para fazer efetivo de investimento a curto prazo, até 33, para fazer efetivo os novos marcos de saneamento, que são 90%
dos municípios com esgoto e 100% de água e 90% de esgoto. Para esses marcos ser atingidos, nós estamos falando de um esforço financeiro de mais de 900 bilhões de reais, né? Se você dividir isso por ano, o que vai ter que ser aportado em CAPEX durante ano a ano vai ser um volume gigantesco, né? Talvez 50, 60 bilhões ao ano de investimento em saneamento para conseguir cumprir até 33 o que o marco define. Algumas cidades, algumas regiões estão um pouco mais avançadas nisso aí. Algumas ainda estão bem para trás. Aqui em Campo Grande, nós já cumprimos 2 marcos em tese, mas vamos além porque o nosso contrato estabelece 98%, não 90% como marco. Então, nós vamos atrás de cumprir o nosso contrato aqui. Junto com isso, tem um outro índice que é extremamente importante nessa discussão e que é o índice de perda. Tá? Do que eu capto de água e distribuo, o que realmente trato e coloco, o que chega na população? Na média do Brasil, a gente tem 40% de perda. 40% de perda? E, de 100 litros, 40 litros vão para o ralo. 40 ficam no caminho. No caminho. Vão para o ralo. Isso em média. Não é exatamente para o ralo. Muito não mais... vão para o ralo. Não, podem não ir para o ralo ou podem ser desviados. É brincadeira. Não só o furto de água também, mas a falta de equipamentos mais modernos, um número excessivo de vazamentos por falta de controle de pressão nas redes, vazamento, Então, enquanto você não tem um book de soluções tecnológicas para conseguir administrar melhor o seu sistema, você vai ter perdas elevadas. Campo Grande, particularmente, conseguiu sempre tem o que melhorar, mas nós já estamos um pouco melhor. Hoje a nossa perda é de 19% na cidade. Quando nós assumimos era 56%. Assumimos em 2010 com 56% e hoje estamos com 19%. É um caminho longo, que é um caminho que você persegue todo dia. É um vazamento aqui, uma pressão que você não controlou ali e tal. Mas eu estou falando em manter um recurso natural que para hoje e para o futuro vai ser essencial. Então, eu ter a consciência de que a preservação e a economia desse recurso, inclusive empresarialmente, cada vez que eu consigo diminuir minha perda, eu jogo para frente a necessidade de investimento para ampliar a produção. Sim, né? sim, E sim. em novas estações de tratamento, novas captações. É um tema que vale a pena ser comentado também e discutido. Quer dizer, além de você perseguir esses índices para 90% de esgoto e 100% de água, também reduzir as perdas é essencial, pensando na sustentabilidade dos negócios. Né? Até porque todas as concessões são concessões longas, não são concessões de 5 anos, 10 anos. Todas as concessões são 30, 35 anos. No caso de Guariroba, a nossa concessão vai a 2060. Né? Então, eu vou passar um longo tempo aqui junto, irmanado, no meio do tecido social da cidade, oferecendo esse serviço impactante e importante. É incrível, mas, Edson, só uma última pergunta, pegando esse gancho do Temis, esse volume de investimento. Bom, o mundo está inundado de capital, procurando projetos com um retorno estável ao longo dos anos. A gente tem essa demanda suprimida no Brasil, como o Temis trouxe. É um serviço essencial. Porque é difícil atrair esses investimentos? O que falta? Estabilidade jurídica, mudar o modelo. O que está faltando para a gente alcançar esse volume de 900 bilhões de investimentos até 2030? Bom, primeiro, depois do marco legal, esse marco legal de 2020, que foi muito debatido, né, muito discutido, muita polêmica para se aprovar, porque antes do marco legal, né, eu presidi o Trata Brasil por 11 anos, então participei muito da discussão do marco legal e havia uma discussão muito grande que se o serviço tinha que ser público ou privado, sendo que precisa ser tudo, precisa ser os dois, né, porque ninguém tem 900 bilhões no bolso para falar, então dá aqui que eu resolvo. Né? Sim, sim, sim. Então a primeira coisa que melhorou bastante depois da aprovação do marco legal é a cooperação, né? Colaboração entre sistema público e sistema privado. A EGEA ela foi muito bem sucedida porque ela há muito tempo, desde que ela começou, ela sempre acreditou muito nas parcerias público-privadas.
E uma coisa que poucas empresas de saneamento gostavam, todas queriam ter o controle da água e do esgoto ao mesmo tempo, que, claro, é sempre melhor, né? Você faz a gestão inteira da cidade. Mas a EGEA sempre acreditou nessa complementaridade. Então, a gente já tem parcerias público-privadas, onde a empresa pública ficou com a água e a gente ficou com o esgoto. A gente já tem no Rio Grande do Sul, tem no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul, no Ceará, no Paraná. Então, a EGEA, ela sempre acreditou muito nisso, e eu acho que essa é a primeira coisa, né? O trabalhar em conjunto, setor público e privado. Segundo, quando a gente olha o mundo, você falou de capital internacional, talvez não haja no mundo nenhum país com as condições do Brasil, com um mercado desse tamanho de saneamento ainda disponível. Sim. Se a gente falar, tirando a Índia, que é muito maior que nós, mas está muito mais atrasado, vai demorar muito tempo, o Brasil é o filé mignon do mundo quando a gente fala em saneamento, por isso que tanta gente olha para o Brasil quando a gente fala desses investimentos. Qual o grande problema? Você tocou também na pergunta, era a insegurança jurídica. Sim. Muitos investidores chineses, japoneses, espanhóis, italianos, americanos vieram na época da discussão do Marco Legal, e o que assustava eles era essa questão política. Mas e se o próximo governador não quiser? E se o próximo prefeito decidir que ele quer fazer a política sanitária dele? Sim. E aí atrapalha o meu contrato. Então, o Marco Legal ele deu uma acalmada nessa discussão, e hoje muito recurso também internacional está chegando no Brasil, nesse momento ainda, nas empresas que já estão aqui. Havia muita essa dúvida na época, outras empresas internacionais virão para o Brasil, e eu naquela época eu já dizia, eu acredito muito mais que esses grandes investidores colocarão dinheiro em quem já está aqui, porque conhece o Brasil, conhece a cultura, sabe como funciona, do que trazer grandes empresas para cá. Mas hoje o fenômeno que a gente está vendo também é empresas de outros setores vindo para o saneamento, como a área de energia, por exemplo. Então, já há players de energia que estão atuando no setor de saneamento, e agora, com essas discussões de outras questões, como Sabesp e outras, a gente vê outros grupos de outros setores também olhando seriamente a entrada no saneamento. Então, eu acredito que sim, é um desafio gigante, de 900 bilhões, mas, assim, todos os leilões, antes e depois do Marco Legal, foram bem-sucedidos, com outorgas que superaram muito as expectativas, ou seja, o setor privado veio com muita vontade. No Rio de Janeiro foi um caso, né? Nosso investimento lá no Rio de Janeiro, entre outorga e investimento, vai passar seguramente de 60 bilhões de reais, só no Rio, que é a nossa maior concessão, com o desafio de atender mais de 520 favelas só na área central. Então, é um trabalho que a gente está fazendo uma metodologia muito bacana, a gente tem levado muita gente lá para conhecer o trabalho que a gente está fazendo nos morros, e os resultados começam a aparecer, né? Balneabilidade de praias que há muitas décadas não eram balneáveis, como a Praia do Flamengo, Botafogo, Copacabana. Então, existem praias lá que os moradores já pegavam o carro e iam para outro lugar, porque ali eles nem tentavam entrar na água. E Sim. hoje viraram novos points de turismo no Rio, fruto do trabalho que a gente vem fazendo lá. Então, assim, os resultados são animadores, os investimentos têm vindo, o que a gente precisa é mais leilões, mais cooperação, mais empresas públicas e privadas operando com mais eficiência, porque no final das contas, desses indicadores, a gente tem pessoas, né? Sim, sim. São brasileiros que sofrem na ponta, eu sempre falo isso. A gente, às vezes, acaba se perdendo no meio de tanto número, 900 bilhões para cá, e perda, como o Temis falou muito bem, mas no final, são pessoas que estão lá há 60 anos, a gente tem líderes comunitários, depoimentos de mães, avós com 60, 70 anos, dizendo que primeira vez está tomando água potável na vida. Sim. O Brasil não pode mais se permitir isso, né? O Brasil é um país que fabrica vacina, fabrica avião, é o maior produtor de tecnologia agrícola do planeta, né? A gente já está no século 22 em muitas coisas e continua com o pé no século 19 no saneamento. Então, a gente precisa sair dessa situação. A EGEA é parte dessa solução, com muito orgulho, mas muito ainda, o desafio é grande, mas a gente é muito confiante de que vai dar certo.
Ó, Edson, obrigado por vocês serem essa empresa ativista, por todo o histórico de vocês. Seu histórico também nos trata. Temis, obrigado. Obrigado pelo trabalho no Mato Grosso do Sul. E esse sucesso todo que tem sido por aí. Foi um prazer receber vocês aqui no programa. A gente vai marcar uma nova rodada só para falar de investimentos. Maravilha. Muito bom. Ótimo. Muito obrigado. Nota 10. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau.